E vamos lá, né? Agora a gente vai estudar alguns tipos de gráficos, tá certo? E como é que é isso? Como é que é isso não, né? Quais são os tipos de gráficos que a gente vai estudar? Primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber os elementos de um gráfico. Sempre num gráfico tem título, ele pode haver título, tá certo? Ele tem alguma legenda, tá certo? Ele vai ter uma legenda, normalmente fica aqui do lado direito. Tem uma fonte. A fonte é um nomezinho bem pequenininho, é para saber de onde foi retirado o gráfico. Nomezinho bem pequenininho que tem abaixo do gráfico. E tem os números, né? Os números, independente do tipo de gráfico que tem, sempre tem que ter alguns números nele. Então esses são os elementos de um gráfico. E agora a gente vai ver o gráfico de colunas. O gráfico de colunas, ele também é conhecido como gráfico de barras. Ele pode ser representado horizontalmente ou verticalmente, dessa forma daqui. Acredito que muitas pessoas já viram, tá certo? É o gráfico de colunas de forma horizontal e ele de forma vertical. Na atividade que eu passei, no resumo, tem mostrando direitinho como são os gráficos, os tipos de gráfico, bem bonitinho. Aqui foi só um jeito que deu para desenhar. O gráfico de setores também é conhecido como gráfico de pizza. Ele tem a função de mostrar os resultados de uma certa pesquisa por uma certa proporcionalidade, tá certo? Vai ter uma certa proporção aqui, tá certo? Em cada resultado, onde ele tem que dar exatamente aquilo. Um exemplo, se eu comer um quarto de uma pizza, um quarto, vamos ver, né? Primeiro eu vou ter que dividir igualmente esse gráfico em 4 partes iguais. Se eu comi um quarto, eu comi uma parte daqui, né? Então, suponha que no gráfico aqui seja a parte da pizza que eu comi e o restante é a que falta, tá certo? Esse é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. O gráfico de linhas, já está falando, ele vem representado por algumas linhas. E a funcionalidade dele é para mostrar o avanço de alguma pesquisa, de alguma situação em que está acontecendo um certo momento. Vocês vão observar essas informações que eu estou dando aqui a partir que for resolvendo as atividades, tá certo? Na atividade que eu passei tem alguns exercícios, tá certo? Tem a primeira, segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta questão. Utilizando gráficos com informações na tabela. Não é difícil, porque basta vocês lerem direitinho, observar o gráfico, que vai conseguir responder. Primeira de marcar X, a segunda também, a terceira, a quarta e a quinta. Todas elas de marcar X. Então não tem muito o que discutir não, tá certo, gente? E para vocês terem uma ideia, existe outros tipos de gráfico, existe. Mas os mais utilizados são esses. Então vocês vejam direitinho qual o gráfico de colunas, para que ele serve, como é que ele serve, a representação dele numa tabela, que a gente pode representar por meio de uma tabela. Para vocês pegar uma situação de um gráfico de pizza, vai ter que lembrar de porcentagem, revise o conteúdo de porcentagem, tá certo? E é isso, tá certo, gente?